Melhorar a situação financeira das empresas e reduzir os juros para o consumidor estão entre os principais objetivos do pacote de medidas de estímulo à economia anunciado pelo governo. É sobre isso que eu vou conversar agora com os deputados Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e o deputado Daniel Almeida, da Bahia, que é líder do PCdoB aqui na Câmara. Os dois são os convidados dessa edição do Câmara Debate. Eu sou Mariana Pschit, que este é um programa produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Deputados, obrigada pelo convite, pela aceitar o nosso convite. Em primeiro lugar, com um balanço geral dessas medidas, a economia realmente numa situação muito delicada, elas podem ter um impacto positivo, deputado Alceu Moreira? Bom, Mariana, embora eu queria cumprimentar aqui o Daniel Almeida, dizer da alegria de poder chegar neste final de ano e fazer um debate com um deputado qualificado, um deputado que tem conteúdo, tem profundidade, que embora tenha posições muitas vezes antagônicas às nossas, ele certamente compõe o quadro democrático do que é melhor nesta casa. Eu tenho muita felicidade de estar contigo aqui no debate. A reciprocidade. Tá bem. Então, eu queria dizer o seguinte, quando nós tratamos de um quadro fiscal como nós temos agora, né, de dificuldades imensas para financiar a despesa pública, qualquer mexida que tu der no processo tributário, tu tem uma repercussão imediata do outro lado. Do que nós estamos tratando aqui, nós estamos tratando de um quadro de microeconomia. E a microeconomia, na minha visão, é o único processo nesse corpo imenso que é possível fazer cirurgia com menor dor. Então, tu tem que ir trabalhando vários pontos. Então, tu trabalha o estímulo ao emprego, trabalha o crédito, tu reduz despesas para viabilizar que a massa econômica se viabilize, né? Nós estamos num quadro em que, durante muito tempo, nós achamos que tinha espaço para um grupo só defender o empregador e o outro só defender os trabalhadores. Ora, o grupo que defendia os trabalhadores tinha grande vantagem, porque há muito mais trabalhador do que empregador. Acontece que um não vive sem o outro, né? Não tem um cano grande, gigante, produzindo empregador em todos os lugares do Brasil. Não há isto. Esta relação do negócio em si está envolvendo, sem sombra de dúvida, todos os custos para operar o negócio, o que inclui o fator agente transformador, que é o empregado. Ele tem que estar nesse processo. Bom, se nós não tivermos condição de oferecer na microeconomia o crédito com prazo e juro compatível, basta colocar no fabricante de cadeira, quando ele vai tirar o financiamento, se o juro não cabe na cadeira para ele continuar vendendo, ele não tira o financiamento, tá? Se ele começa a produzir cadeira, ele precisa do trabalhador. Mas se ele precisa do trabalhador e ele não sabe por quanto tempo precisa e ele tem que pagar 10% a mais do que os 40% quando demite, então ele não emprega. Ele acaba restringindo o negócio, fazendo menos e fazendo menos no mesmo tempo, não emprega porque ele não sabe como demitir. Então, esta relação que parecia, na minha visão, uma proteção ao trabalhador, na grande maioria, um dano. Oferece para ele o seguinte, tem um cidadão com uma fábrica de estofados, eu visitei agora, na eleição, visitei um que poderia imediatamente botar 3 pessoas na sua empresa. E eu perguntei, sobre o nome dele é Gamba, seu Gamba, por que tu não põe mais 3 funcionários aqui se tu está precisando? Diz ele, porque logo depois, quando chegar no final do mês de janeiro, eu não tenho mais essa quantidade de trabalho que eu tenho agora, e aí eu preciso exonerar essa pessoa, preciso demitir. E se eu tiver que demitir, eu não posso, porque o custo é tão elevado que não dá para mim. Então é melhor eu ficar com menos encomenda, não produzir tanto, mas não empregar. Ora, naquele momento eu fiquei pensando, com tantos desempregados, que não tem como pagar luz, não pode pagar água, não pode comprar nada para os seus filhos, vão passar o Natal sem nada, como era importante se nós pudéssemos achar uma forma de que ele pudesse estar aqui na estofaria. Só que as estofarias são milhões do país e os desempregados também. Cada coisa que fizer para reduzir o custo do crédito, do spread, do prazo, do custo do crédito, cada coisa que fizer para reduzir as obrigações de quem emprega, principalmente no pequeno negócio, para que ele possa utilizar maior volume de mão de obra, é certamente um ato muito acertado do governo. Como essas medidas vêm para casa, para cá, para a Câmara, aqui neste laboratório, onde se muda sílabas e vírgulas, nós certamente poderemos melhorar o texto, de tal maneira que se encontre uma conduta mediadora estabelecida pela legislação, de tal maneira que seja justa e economicamente viável. Deputado Daniel Almeida, sua análise inicial sobre essas medidas da economia. Olha, primeiro quero reconhecer em Alceu um debatedor e um legislador de muita competência, com ideias que eu, como
somos às vezes antagônicos do ponto de vista das ideias, mas com tanta vibração com o que ele defende, eu respeito profundamente. Eu acho que essas Obrigado. medidas, elas são absolutamente superficiais e não dão conta de resolver minimamente a crise que é muito profunda no nosso país. Elas são medidas que apenas arranham certos problemas que a nossa economia vivencia. Olha, reduzir juros. Nós temos juros no cartão de crédito e no cheque especial que são pornográficos. É uma coisa absurda, quase 500% ao ano. Aí você reduz um pouquinho, ainda vai ficar muito elevado. Qual é a origem desse juro tão elevado no nosso país? E às vezes se escamoteia isso, não se discute essa questão com a profundidade necessária. Nós pegamos agora o orçamento da União. 51% do orçamento da União, 1,5 trilhões, vai para serviço da dívida. Por quê? Porque nós temos uma taxa de juros no Brasil que é uma coisa absurda. Já vem de longe, não é um problema apenas desse governo, mas é preciso abordar isso com empenho, com profundidade. Aí sim, nós vamos mudar o perfil da dívida e fazer com que a atividade produtiva seja valorizada. Eu concordo com o Alceu quando diz que o grande problema do país hoje é nós fazermos um pacto para fortalecer a atividade produtiva. Aí somar empreendedores e trabalhadores para diminuir o papel do juro, do serviço da dívida e investir na atividade produtiva. Medidas de elevação da remuneração da poupança para se aproximar da remuneração, aliás, do FGTS, me desculpe, a elevação da remuneração do FGTS, para se aproximar do índice da poupança, é uma coisa que vinha sendo estudada há bastante tempo, ainda é insuficiente, vai na direção correta. Mas o governo tenta retirar um outro direito que eu acho importante, que é a multa do FGTS. Quando você demite alguém, você paga uma multa. Essa multa foi estabelecida para desestimular a demissão. Olha, não vale a pena demitir. Diante da dificuldade, eu prefiro, o empresário vai fazer a conta, eu prefiro ficar mais um tempo com o empregado, ao invés de fazer a demissão. No momento que as demissões aumentam, você retira essa multa, você acaba retirando o direito do trabalhador e estimulando a demissão. Acho que isso é uma coisa errada. A flexibilização de jornada, a matéria também está propondo, a flexibilização de jornada. No momento de dificuldade, de crise, você vai levar a uma precarização. O sujeito está desempregado, se eu vou procurar qualquer alternativa, como se diz, qualquer bico, né? E vai haver uma substituição de pessoas que estão com emprego formal por pessoas em situação de precarização. Quanto maior for o desemprego, menor for a remuneração, a participação da distribuição dos salários na economia, a economia vai ter mais dificuldade de se recuperar. Nós precisamos distribuir mais a renda e não concentrar mais, e não precarizar mais as relações de trabalho. Portanto, eu acho que também vai na direção errada, né? Há um debate de maior profundidade que tem que ser feito no país, Alceu, que é a distribuição da produtividade do trabalho. Os trabalhadores se apropriarem de forma mais abrangente da produtividade. As novas tecnologias vão cada dia fazendo com que os produtos sejam fabricados com menor esforço, com menor quantidade de mão de obra. E quem se apropria disso, ou é o capital financeiro, em primeiro lugar, ou o empregador. O empregado fica com muito pouco. Esses são temas de profundidade que não são tratados. Trata-se superficialmente algumas questões, mas os temas centrais ficam em segundo plano. Vamos falar um pouquinho ainda sobre a questão de juros, spread. Deputado Alceu Moreira, o senhor acha que o que tem nesse pacote pode diminuir e também juros de cartão de crédito para o consumidor? Olha, eu tenho absoluta certeza que ele é insuficiente. A questão é que juro para crédito a gente não reduz por decreto.
O que está se fazendo aqui é tentando criar uma condição negocial para que ele baixe o juro. Como é que se faz isso? Se diz que o lojista, que o vendedor, que a pessoa que está fazendo a transferência do bem de capital, possa perfeitamente dizer o seguinte, ó, se tu me pagar em dinheiro, eu cobro menos. Se eu pagar dessa forma, ele vai poder estabelecer, porque ele vai poder tirar o custo do cartão. Ora, hoje a comodidade é o cartão. Todo mundo quer pagar com cartão. E no cartão está embutido um custo que não é negociável. Você não vai comprar, está ali embutido. Então, o dono da loja já põe o preço do cartão na mercadoria, porque ele precisa tirar. Então, isso não tem negociação. Se ele sabe que chegando no balcão da loja levar dinheiro, ele tem preço menor, ele vai precisar menos do cartão. E aí é uma relação de custo-benefício. O cartão, precisando do cliente, vai ter que certamente baixar as taxas, porque senão as pessoas vão acabar comprando com dinheiro e esquecendo do cartão. Tá? Não querem mais o cartão por causa do custo. Só que isso hoje não é viável. Né? Está embutido. Então, inclusive, como a legislação não permite, inclusive o que paga à vista paga o preço do cartão, que está dentro. Então, avita o processo. Tá? Eu acho que isso está absolutamente acertado, mas não é uma questão seguinte, ó, bota uma medida provisória e baixa o juro de tanto para tanto. Não, a economia é absolutamente livre no nosso sistema, não tem o tabelamento para fazer isso. Se fazer juro baixar por decreto fosse fácil, nós certamente estaríamos com 2 ou 3% de juro e não uma taxa Selic de 14%. Mas, Alceu, nós temos certos padrões, certos comportamentos de economistas e de políticas públicas pelo mundo afora. Ninguém consegue compreender a taxa de juros que é praticada no Brasil. Nós tivemos no Japão, na década de 90, um período de recessão, de pouca atividade econômica. O que é que o sistema financeiro lá fez? Jogou o juro para zero, às vezes até abaixo de zero, para estimular a economia. Não vale a pena ficar investindo no sistema financeiro e faz-se estímulo ao consumo, né, à produção. Os Estados Unidos, em 2008, 2009, naquela crise grande que ainda perdura, colocou os juros para 0,25% e se mantém assim até hoje. Em todas as economias se fez isso. O Brasil vai na contramão. O Brasil mantém esse juro elevado, pagando um alto preço para alimentar essa dívida e prejudicando a atividade produtiva. E tem que ser feito por ação do Estado. O mercado é muito importante, ninguém está querendo revogar as leis de mercado, mas o mercado é a natureza dele, ele é voraz, ele é indomável, se não tiver controle rigoroso e rígido por parte do Estado. É assim em qualquer lugar. Por que os Estados Unidos fez? Né? A gente não está aqui propondo copiar nenhum modelo, mas tem certos padrões que são adotados pelo mundo afora e sempre funcionou. Não é? Nós não podemos ficar numa política que tem prevalecido no Brasil, que cada vez o trabalho, né, participa menos do nosso orçamento. Né? Cada vez tem mais recurso para o sistema financeiro e menos recursos para as políticas que cuidam da vida das pessoas, da proteção dos direitos das pessoas. Esse é um debate central que a gente precisa fazer. Tá, deputado, só um pouquinho. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Câmara Debate e volta já. Bom, nós estamos de volta com Câmara Debate, hoje discutindo as medidas do governo de estímulo à economia. Nossos convidados aqui são os deputados Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Bom, deputados, a gente estava aqui discutindo uma questão de juros. O que mais, além disso, o que os senhores destacariam, rapidamente, para a gente poder pincelar mais essas 10 medidas, o que essas medidas podem fazer, incentivar a economia a deslanchar no ano que vem? Marina, eu quero continuar trabalhando um pouquinho a questão do juro, porque é o seguinte, juro a gente não faz por decreto, não consegue. A presidenta Dilma, há 2 anos atrás, ela pegou a taxa de juro que da taxa Selic era 12,25 e baixou para 7,2. Deu um alívio no mercado, parecia que estava tudo acontecendo, só que o juro operado pelo capital fora continuou nos 12. Porque ele obedece rigorosamente à taxa de segurança dos recebíveis. Se tu é uma pessoa que vai me pagar, tu pega dinheiro a juro para mim com menor preço. Mas tu tem dúvida que eu vou receber, o juro é mais elevado. No caso do Brasil, por exemplo, quem mantém o agiota saudável? O próprio governo.
Um governo que toma 500 bilhões do mercado para poder financiar a dívida, um governo que quando chegar agora, no dia 31, coloca na soma da dívida acumulada mais 500 bilhões de juro, 500 bilhões sem pagar nenhum só centavo. Ele não paga nada, ele só rola. E mais 189 que vai do débito entre a receita e a despesa. Então vai para 700 bilhões vão para a dívida. Bom, se o governo continuar no ano que vem tomando dinheiro do mercado por 14,25, que é a taxa Selic, mais o seguro de segurança, a segurança do crédito, que chega a quase 30%, por que será que o cidadão que está daí fora, ou dos fundos de pensão, aliás, um erro, todo mundo diz que os bancos que financiam a dívida. Não, o Banco do Brasil financia 23% da dívida. O resto é os fundos de pensão, é as poupanças todas, que estão operadas pelo sistema, mas não é o banco, não é dinheiro do banco que faz isso. Bom, vamos lá. Se tu tem um cliente que te pega dinheiro a 14,25 mais a taxa de risco e te paga rigorosamente em dia, por que tu vai botar lá na fábrica de sabão? De cadeira, de mesa, a troco de quê? Quando o governo brasileiro parar de pegar dinheiro emprestado para refinanciar sua própria dívida, que foi o que foi votado agora, né? Na lei de controle do gasto público, quando ele parar de pegar, o juro baixa imediatamente, porque o cidadão que tem o dinheiro para colocar emprestado vai ter que achar um negócio para colocar emprestado. E o tomador vai querer saber o seguinte, para mim construir caneta, fabricar caneta, o preço desse juro cabe na minha caneta? Não, se não cabe, eu não quero. Logo depois, então, nós saímos. Hoje nós temos uma competição desleal. O governo toma dinheiro por preço elevadíssimo para pagar em prazo X. Como o governo começou a ficar perto do calote, porque a dívida subiu demais, tá? Então, subiu o tamanho do juro e reduziu o prazo. Então tem que controlar. O tomador principal, o que mantém o cidadão, que o agiota de pé, tem que parar de tomar dinheiro para que esse dinheiro vá para o mercado produtivo. Esta questão está no centro de todo o processo. Quem mantém esse sistema voraz de juros no Brasil é o próprio governo tomando dinheiro para financiar as dívidas. Mais do que isso. Que pena que esse dinheiro tomado para endividar o Brasil não foi para a infraestrutura, não foi para a ferrovia, para a rodovia, para o sistema aeroviário, hidroviário, não foi. Não foi para a infraestrutura do país. Que pena que ele não foi para o saneamento básico. Não foi lá fazer para o saneamento básico para não ter menos problema de saúde. Ele não foi. Ele financiou, na grande parte, coisas absolutamente desnecessárias que o retorno futuro é nenhum. Agora, neste momento, na minha visão, o governo Michel Temer ou qualquer outro governo que virá terá que buscar dinheiro em algum lugar para fazer um grande investimento em infraestrutura, porque isso mobiliza emprego e renda e isto sim gera receita para poder transformar o tamanho da dívida pelo volume da economia numa coisa que o débito cabe do crédito. Deputado Daniel Almeida, como é que a gente tira o dinheiro desse mercado financeiro, então, para a infraestrutura, para o mercado produtivo, de uma forma geral? Pois é, nós acabamos concordando que há um problema central, macro, estruturante no país, que é a dívida. Esse endividamento, que é potencializado em função da taxa de juros, que é a mais elevada do mundo no nosso país. Tem que haver uma abordagem sobre esta questão. Isso é central. Como fazer? Só é possível fazer com governo forte, com um plano de política macroeconômica voltada para o fortalecimento da atividade produtiva, com um grande pacto político que deve envolver trabalhadores, empresários, o setor produtivo no nosso país, que tem a força política no Congresso e na sociedade para a sua implementação. E isso foi possível fazer em muitos lugares, em muitos momentos da nossa história. É um papel do Estado insubstituível. Não dá para deixar o mercado fazer isso. Não dá para deixar o mercado fazer. Eu falei aqui de 2 exemplos, Japão e Estados Unidos, mas nós podíamos falar da Argentina, que também, num determinado momento, constatou que não era possível assumir os compromissos que governos anteriores tinham feito em relação à dívida e deu um freio e arrumou, assegurando um investimento maior na infraestrutura e na atividade produtiva no país. Nós, em algum momento, vamos ter que fazer isso. Temos que fazer isso com um programa político e com um pacto que tenha a capacidade de conduzir nessa direção. E, ao mesmo tempo, fazer um esforço de distribuir a riqueza. Nós, no Brasil, no período
desses últimos 10, 15 anos, fizemos algumas medidas que eu acho que foram muito importantes, que o mundo inteiro reconheceu. Valorizar o salário mínimo, fazer programas de assistência social, uma chamada rede de proteção social, que capilarizou a distribuição da riqueza e potencializou setores fundamentais da nossa economia. Um programa como Minha Casa Minha Vida, ele conseguiu distribuir não só habitação, como distribuir riqueza na construção civil, na indústria toda, na cadeia toda da construção civil e permitiu, com essa distribuição, uma dinamização da economia. Né? Passou a ser, inclusive, em alguns setores, mais vantajoso você investir, né, em setores produtivos do que deixar o dinheiro na agiotagem. Né? Então, esse é o caminho. A diferença que nós temos aqui é como encontrar as saídas para retirar esse privilégio ao sistema financeiro e à taxa de juros no nosso país. O Alceu acha que o mercado vai dar conta disso. Não tenho ilusão. Deixar por conta do mercado, nunca houve solução só por conta do mercado, né? E também não dá para ser um governo por voluntarismo achar que dá para fazer. Ou há um pacto muito abrangente, muito amplo, ou nem o mercado vai dar a resposta e nem o governo, sem prestígio, sem força política, sem legitimidade, vai conseguir fazer. Eu acho que esse é um aspecto importante desse momento, porque é a crise econômica e é uma crise política, e é uma falta de legitimidade, até institucional. A sociedade brasileira olha para o Congresso e não enxerga legitimidade suficiente para conduzir, olha para o Legislativo e não enxerga legitimidade, e até o Poder Judiciário entra num processo de contaminação que dificulta essa pactuação necessária para o país sair da crise hoje. Deputados, essas 10 medidas de estímulo à economia, como é que é o clima no Congresso, na Câmara em especial, para discuti-las? Algumas vêm para a Câmara, mudança, por exemplo, no FGTS. A discussão aqui, como é que deve ser, deputados? Ela deve ser absolutamente tranquila. A não ser a flexibilização da questão trabalhista, as outras medidas não encontrarão grandes resistências, né? Ela não tem um impacto tão forte a ponto de colocar, do ponto de vista ideológico, antagonismos mais profundos. Claro que não, né? O que a gente precisa perceber é o seguinte: nós estamos vivendo neste momento, e talvez eu queria falar de duas coisas que eu considero máximas. A primeira delas é o seguinte: aquilo que o Daniel falou antes. A relação capital-trabalho tem que sair da posição antagônica e colocá-la no mesmo conjunto. O trabalhador, na situação atual, ele entra na empresa e acrescenta tal com o trabalho dele, X na riqueza. Ele tem que ser responsabilizado pelo resultado e merecedor de receber por isso. Sai da relação de que tu é o empregado e eu sou o trabalhador e faz um pacto de produção e resultado para que todo mundo ganhe sobre isto. Nós temos que amadurecer para este processo. Se continuar fazendo remendo na legislação trabalhista, sempre achamos que tem alguns que estão a favor de muitos e outros que são contra pouco. Não há lugar para mocinho e bandido aqui. Não existe como fazer. A outra questão é a marcha da insensatez que nós estamos vivendo agora. O que nós estamos vivendo neste momento, terminando 2016, um ano profundamente pesado, é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal virou uma câmara política, tá? Discute-se tudo, xinga-se todo mundo. Quer dizer, a Câmara Alta, com tudo que ela guarda de importante da decisão suprema, ela não podia ter essa discussão fácil, porque isso fragiliza o processo decisório final. Tá? Isso é a vida do cidadão que está lá com decisão final. A Câmara é considerada, a Câmara e o Congresso, considerado absolutamente fragilizado por 30 anos do modelo político de misturar o privado no público e financiar como se isso natural fosse. E que agora, com Lava Jato e companhia, isso dá um impacto enorme e as pessoas se fazem de surpresa porque estavam acostumadas a viver no dia a dia. Né? Não tem um certo cinismo nisso, na hipocrisia. Né? Tem sentido, as pessoas sabem o que está acontecendo. De qualquer maneira, o país está sendo passado a limpo. Então, nós precisamos sair da marcha da insensatez e perceber o seguinte: com todos os problemas que nós temos que varrer a corrupção de ponta a ponta, é verdade, mas não se pode continuar no denuncismo sem prova, porque isto avilta completamente o poder de transformação. Quero concluir dizendo o seguinte: imagina, lá na cidade de Daniel, um prefeito se elege. Da boca da urna sai um cidadão muito maior que a pessoa dele que caminhava com duas pernas. Sai um cidadão empoderado.
Toda a população tem um sonho que ele construiu no debate político para governar. 2 meses depois, um cidadão comum da sociedade que não gosta do adversário faz uma denúncia vasta com relação ao Ministério Público. No dia seguinte, o Ministério Público vai no rádio, na televisão e diz que tudo isto está acontecendo. No minuto seguinte, o poder deste prefeito e todo aquele sonho da sociedade se foi por água abaixo. O capital político acabou que ele está sob desconfiança. 2 anos depois, descobre que era tudo mentira, mas o governo dele já foi enterrado. Então, por favor, antes de fazer a denúncia, busquem as provas, condene. Um cidadão ou é prefeito porque merece respeito ou não é porque não merece ser prefeito. Não pode ter o meio termo. O cidadão é governador porque merece respeito ou não é governador porque não merece e perdeu a condição. E o presidente da República ao mesmo tempo. Quando se desnuda, quando se liquida com o poder em si, o poder político, se acaba com o sonho e a expectativa de milhões de pessoas apenas por um denuncismo barato, que nem sempre se reflete como verdade. Ok. Deputado Daniel Almeida, para terminar, sua expectativa para a votação dessas medidas aqui na Câmara? Olha, acho que as medidas no conjunto, elas tendem a ter uma aprovação. Terá resistência muito forte entre 2 temas, ou o debate sobre 2 temas centrais, aqueles que flexibilizam o direito dos trabalhadores. O problema da multa do FGTS e a flexibilização de jornada, esses temas sempre têm um debate denso, forte e de grande resistência. Isso é natural, sempre foi assim, essa disputa entre capital e trabalho, né? E, infelizmente, quase sempre o capital leva a melhor. Espero que nós tenhamos condições de resistir para que, num momento de tanta fragilidade de direitos, mais um direito dos trabalhadores seja violentado. Mas não tenho a menor dúvida que esse debate, ele não é o debate central. Nós precisamos nos debruçar sobre o debate central. Não adianta ficarmos discutindo apenas medidas paliativas, por mais importantes que elas sejam, sem abordar o tema mais geral. E aí eu concordo com o Alceu, nós temos um grave problema da economia e da política. E essas coisas precisam andar juntas. Nós precisamos de profundas modificações no modelo econômico brasileiro. O mundo inteiro está olhando, enxergando essa necessidade, e profundas modificações no sistema político brasileiro. Se isso não for feito para retomar a legitimidade do voto, para que nós possamos cumprir aquilo que é o preceito fundante da nossa Constituição, todo poder emana do povo, e as pessoas se sentirem representadas pelo seu voto, se nós não tivermos capacidade de fazer isso, essa crise pode perdurar por muito mais tempo. Combater a corrupção é central, fundamental, mas ao combater a corrupção nós não podemos jogar fora a estrutura econômica e política do nosso país. Não podemos matar nossas empresas, porque quem paga a conta, em primeiro lugar, é o trabalhador que está lá perdendo o seu emprego, perdendo a sua remuneração. Essa é a primeira vítima desse modelo. E às vezes se exacerba muito a ideia de que o combate à corrupção é tudo, sem fazer a separação de quem é corrupto, de quem não é corrupto, qual o crime que cada um cometeu e qual é o papel de cada instituição nesse processo e a preservação daquilo que é essencial, que é a nossa economia e a sobrevivência do Brasil e dos brasileiros. Nós estamos correndo sério risco, né? E aí é importante que, ao debater cada tema que faz parte da deliberação do Congresso, nós não podemos perder de vista esse contexto mais geral que nos envolve. Ok, deputados, obrigada pela participação. Eu conversei com os deputados Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Câmara Debate na internet, no portal da Câmara, câmara.leg.br, ou no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Mariana Pchita e espero você em uma outra oportunidade. Tchau.